Capítulo 3. O chapéu de Malta Cano, tons pastel, Allen Ginsberg e a cruzada. O telefone começou a tocar quando eu preparava o almoço. De pé na cozinha, eu cortava o pão, passava manteiga e mostarda nas fatias e recheava com tomate e queijo. Estava prestes a cortar o sanduíche ao meio sobre a tábua quando o telefone começou a tocar. Esperei o telefone tocar 3 vezes e cortei o sanduíche ao meio antes de colocá-lo no prato. Limpei a faca e guardei na gaveta, depois derramei o café quente na xícara. O telefone continuou tocando. Deve ter tocado umas 15 vezes. Resignado, tirei do gancho. Não tinha vontade de atender, mas podia ser comigo. Alô? Era uma voz de mulher desconhecida. Não era comigo, nem a mulher daquele telefonema esquisito que atendi quando preparava macarrão. Era a voz de outra estranha. É da residência do Sr. Toru Okada? Perguntou como se lesse um texto. Sim. O senhor é o marido da senhora Kumiko Okada? Sou. A sua esposa é irmã do senhor Noburo Vataya? Sim. Respondi com paciência. Noburo Vataya é o irmão mais velho da minha esposa. Meu nome é Kano. Sem falar nada, aguardei que ela continuasse. A menção ao meu cunhado, de repente, me colocou em estado de alerta. Cocei a nuca com o lápis que achei perto do aparelho. A interlocutora ficou em silêncio por 5 ou 6 segundos. Do outro lado da linha, eu não ouvia sua voz nem ruído algum. Talvez ela estivesse conversando com alguém ao lado, tapando o fone com a mão. Alô? Chamei, preocupado. Desculpe incomodar. Volto a ligar mais tarde. Lançou ela de repente. Ei! Espere um pouco. O que está... Ela já tinha desligado. Fiquei observando por um tempo o fone na mão e o levei ao ouvido mais uma vez. Definitivamente, não havia mais ninguém na linha. Com inquietação, tomei o café e comi o sanduíche sentado à mesa da cozinha. Não conseguia mais lembrar em que estava pensando antes da ligação. Quando estava prestes a cortar o pão, com certeza estava pensando em alguma coisa. Era algo importante, algo que tentava lembrar fazia tempo e não conseguia. Eu tinha lembrado subitamente, só que agora não conseguia capturar de jeito nenhum. Continuei tentando lembrar enquanto comia o sanduíche. Sem sucesso. Aquela lembrança tinha voltado para a remota escuridão da consciência onde vivia até então. Depois que almocei e lavei a louça, o telefone começou a tocar de novo. Dessa vez, atendi logo. Alô? Disse uma mulher. Era a voz de minha esposa. Alô? Tudo bem? Já almoçou? Perguntou ela. Já. E você? Ainda não. Fiquei ocupada a manhã toda e não tive tempo para isso. Daqui a pouco vou comprar um sanduíche aqui perto. O que você almoçou? Descrevi o almoço. Fez ela, que não parecia estar com muita inveja. Olha,
Esqueci de avisar de manhã, mas acho que você vai receber uma ligação de uma tal de Canô. Já recebi. Ela acabou de ligar e mencionou meu nome, o seu e o do seu irmão. Depois desligou sem falar mais nada. O que ela queria? Desligou? Sim, disse que ia voltar a ligar. Quando a senhora Canô ligar de novo, faça o que ela pedir, certo? É importante. Acho que você vai ter que se encontrar com ela. Me encontrar com ela? Hoje? Você, por acaso, tem algum compromisso? Não. Eu não tinha nada programado. Não tive ontem, não vou ter hoje, nem amanhã. Mas você poderia me explicar quem é essa Canô e o que ela quer? Gostaria de saber o que está acontecendo. Se tem a ver com o trabalho para mim, não quero ver o seu irmão envolvido. Acho que já falamos sobre isso. Não tem a ver com o trabalho para você? Rebateu ela em tom irritado. É sobre o gato. Sobre o gato? Olha, desculpe, mas estou muito ocupada. Tem gente me esperando e só por milagre consegui arranjar um tempinho para ligar para você. Já disse que nem almocei ainda. Posso desligar? Quando estiver livre, ligo de novo. Sei que você está ocupada, mas eu queria saber que história é essa. Não quero ser forçado a fazer nada sem saber. O que tem o gato? E essa Canô? Bom, apenas faço o que ela pedir, entendeu? É uma coisa séria. Fique em casa e espere a ligação. Vou desligar, ok? E ela desligou. Quando o telefone tocou às 2h30, eu estava cochilando no sofá. De início, pensei que fosse o despertador. Estendi o braço e tentei desligá-lo. Só que não encontrei nada porque eu não estava na cama e sim no sofá. Já tinha passado a manhã e a hora do almoço. Eu me levantei e fui até o telefone. Alô? Alô? Disse a voz da mulher, a mesma que ligara antes do almoço. Estou falando com o senhor Torocada? Sim, está falando com ele. Olá, senhor Torocada. Aqui quem fala é Canô. Foi a senhora que ligou agora há pouco? Sim, sinto muito por aquela ligação. Gostaria de saber se o senhor tem algum compromisso marcado para hoje. Não tenho nada parecido com um compromisso. Sei que é um pedido bastante em cima da hora, mas será que poderíamos nos encontrar ainda hoje? Ainda hoje? Sim. Conferi o relógio. Como tinha acabado de fazer isso 30 segundos atrás, não havia nenhuma necessidade, mas quis confirmar. Ele continuava marcando 2h30. Vai demorar? Acho que não vai demorar muito. Talvez um pouco. Lamento, mas, por enquanto, não posso dizer com precisão, confessou a mulher. Por mais demorado que pudesse ser o encontro, eu não tinha escolha. Me lembrei das palavras de Kumiko. Na ligação, ela me dissera para fazer o que a mulher pedisse. Era uma coisa séria. Logo, não me restava alternativa a não ser fazer o que a mulher dizia. Quando Kumiko avisava que algo era sério mesmo. Está bem. Onde vai ser? Perguntei.
O senhor conhece o Pacific Hotel, em frente à estação de Shinagawa? Conheço. Tem um café no primeiro piso. Aguardo o senhor às 4 horas. Tudo bem? Tudo. Eu tenho 31 anos e vou estar com o chapéu vermelho de vinil. Bem, havia algo meio estranho no jeito de falar daquela mulher. Algo que me deixou confuso por um instante. Mas eu não consegui explicar direito aquela estranheza. De resto, não havia nenhuma razão que impedisse uma mulher de 31 anos de usar um chapéu vermelho vinil. Está bem, eu disse. Acho que vou conseguir reconhecer a senhora. Ótimo. Poderia me dizer alguma característica particular sua, por favor? Para garantir, pediu a mulher. Pensei em qual seria a minha característica mais marcante. Tenho 30 anos, 1,72 m, 63 quilos e cabelos curtos. Não uso óculos. Não, nenhuma dessas características pode ser considerada uma particularidade. Pensei enquanto falava. Deve ter umas 50 pessoas com essa descrição no café do Pacific Hotel. Eu já tinha ido lá uma vez. Era um salão bem grande. Eu deveria descrever algo que chamasse atenção, mas não consegui pensar em nada. Não significava que eu não tivesse particularidades. Por exemplo, estou desempregado e sei de cor o nome de todos os irmãos Karamazov. Mas, naturalmente, as pessoas não conseguem perceber essas coisas por fora. Como o senhor estará vestido? Perguntou a mulher. Bem, respondi sem conseguir pensar direito. Não sei, ainda não decidi. Tudo está sendo muito repentino. Então, ponha uma gravata com bolinhas, por favor, disse ela em voz categórica. O senhor tem gravata com bolinhas? Acho que sim, respondi. Eu tinha uma gravata azul escura com bolinhas de cor creme que ganhei de presente de aniversário da minha esposa 2 ou 3 anos atrás. Então use essa gravata, por favor. Aguardo o senhor às 4 horas, sentenciou a mulher. E desligou o telefone. Abri o guarda-roupa e procurei a gravata com bolinhas, mas ela não estava no cabide. Abri todas as gavetas, todas as caixas, mas não estava em nenhum lugar. Se a gravata estivesse em casa, eu teria encontrado com certeza. Kumiko era extremamente organizada com as roupas e uma gravata só poderia estar com outras gravatas. Com a mão na porta do guarda-roupa, tentei lembrar a última vez que tinha usado aquela gravata. Não consegui de jeito nenhum. Era uma gravata de bom gosto, mas chamativa demais para ser usada no escritório. Se eu fosse trabalhar com ela, algum superior certamente viria falar comigo no horário do almoço. Que gravata legal! A cor é bonita, o tom é alegre. E continuaria elogiando por um bom tempo. Só que seria uma espécie de alerta. Afinal, ter a gravata elogiada não era nenhuma honra no escritório de advocacia onde eu trabalhava. Por isso, eu não usava aquela gravata no trabalho. Usava para ir a um concerto, a um jantar mais refinado, em suma, apenas em situações relativamente formais e privadas. Situações em que minha esposa dizia:
Hoje vamos sair mais arrumados. Nada muito frequente, mas nessas ocasiões eu usava a gravata com bolinhas que combinava bem com o terno azul escuro e agradava minha esposa. Apesar disso, eu não conseguia me lembrar de jeito nenhum a última vez que tinha usado aquela gravata. Dei mais uma olhada no guarda-roupa e desisti. Por alguma razão, a gravata com bolinhas tinha desaparecido. Não havia nada a fazer. Resolvi vestir o terno azul escuro, camisa azul e gravata listrada. Eu daria um jeito. Talvez ela não conseguisse me reconhecer, mas eu não teria dificuldade em encontrar uma mulher de 31 anos com um chapéu vermelho de vinil. Já fazia 2 meses que eu não usava terno, desde que tinha parado de trabalhar. Agora, depois de tanto tempo, parecia que eu estava envolvido por algo estranho, duro, pesado, que não se ajustava ao corpo. Eu me levantei, caminhei um pouco pelo quarto, fui até o espelho e tentei me acostumar com a peça, puxando as mangas e as barras. Estiquei bem os braços, respirei fundo, me inclinei e verifiquei que o meu corpo não tinha mudado nos últimos 2 meses. Depois, voltei a me sentar no sofá sem me sentir à vontade. Até a última primavera, eu trabalhava todos os dias de terno, mas nunca tinha me sentido estranho. O escritório de advocacia onde eu trabalhava era bem rigoroso com o código de vestimenta e exigia que até os funcionários de nível mais baixo, como eu, usassem terno. Por isso, trabalhar de terno era bem normal para mim. Só que agora, sentado de terno sozinho no sofá da sala, tinha a impressão de que estava praticando algum delito. Tinha uma sensação de culpa, como quem falsifica o currículo por um objetivo mesquinho ou usa roupa de mulher às escondidas. Cada vez me sentia mais sufocado. Fui até a porta, abri a sapateira, apanhei sapatos marrons de couro e coloquei usando a calçadeira. Eles estavam cobertos de pó. Nem precisei procurar a mulher. Ela me achou primeiro. Assim que cheguei ao café, dei uma olhada pelo salão à procura do chapéu vermelho, mas não encontrei nada. Conferi o relógio de pulso. Ainda faltavam 10 minutos para as 4. Sentei a uma mesa, tomei a água que a garçonete serviu e pedi um café. Então, uma voz de mulher ecoou atrás de mim. Senhor Toru Okada. Eu me virei assustado. Não tinham se passado nem 3 minutos desde que havia sentado depois de conferir o local. A mulher estava com uma jaqueta branca, uma blusa amarela de seda e o chapéu vermelho de vinil. Eu me levantei por reflexo e fiquei de frente para ela, que poderia ser considerada uma bela mulher. Pelo menos, bem mais bonita do que sugeria sua voz ao telefone. Era magra, usava uma maquiagem discreta e roupas de bom gosto. A jaqueta e a blusa eram elegantes e bem talhadas, e na lapela da jaqueta cintilava um broche de ouro com formato de pena. Ela poderia se passar por uma secretária de uma grande empresa. Só o chapéu vermelho parecia completamente fora de lugar. Por que alguém que se vestia com tanto primor usava um chapéu vermelho de vinil? Talvez fosse uma referência para toda vez que marcava o encontro. Não me pareceu uma má ideia. Se o objetivo era chamar atenção, com certeza não passava desapercebido. Ela se sentou à minha frente e eu também voltei a me sentar. Você me reconheceu em 1 segundo. Comentei com curiosidade. Como não encontrei a gravata com bolinhas, acabei usando a listrada.
Pensei que encontraria a senhora primeiro. Como soube que era eu? Apenas soube, ela se limitou a dizer. Em seguida, ela colocou sobre a mesa a bolsa branca de couro envernizado e em cima o chapéu vermelho. A bolsa sumiu completamente debaixo do chapéu. Parecia até que ela começaria um número de mágica. Quando o chapéu fosse retirado, a bolsa não estaria mais ali. Mas eu não estava usando a gravata combinada. Insisti. Gravata? Repetiu ela, fitando a minha gravata com olhos indagadores, como quem não soubesse do que eu estava falando. Não tem problema. Não se preocupe com isso, acrescentou ela. Ela tem um olhar estranho, pensei. Como se visse apenas a superfície das coisas. Olhos bonitos, mas que pareciam não enxergar nada. Planos, como se fossem artificiais. Naturalmente, não eram artificiais e se moviam e piscavam. Eu não fazia a menor ideia de como ela tinha conseguido me achar, apesar de não me conhecer, num salão tão cheio. O café estava praticamente lotado e havia em quase todas as mesas homens da minha idade, com a mesma aparência. Queria saber como ela fora tão rápido, mas talvez fosse melhor não abordar coisas desnecessárias. Por isso, não disse mais nada. A mulher chamou um garçom que passava apressadamente e pediu uma Perrier. Ele informou que não tinham Perrier. Temos água tônica, sugeriu. A mulher refletiu um pouco e aceitou. Não falou mais nada até o pedido chegar. E eu também me mantive em silêncio. Depois de um tempo, ela levantou o chapéu vermelho da mesa, pegou a bolsa de baixo e retirou dela um estojo de couro preto e brilhante, um pouco menor do que uma fita cassete. Era um porta-cartão. O porta-cartão tinha um fecho como o da bolsa. Era a primeira vez que eu via um com fecho. Ela retirou um cartão de visita com cuidado e me entregou. Também tentei pegar o meu, mas, remexendo no bolso do terno, lembrei que já não tinha um. O cartão era de plástico fino e fiquei com a impressão de ter sentido um leve perfume de incenso, o que confirmei ao aproximá-lo do nariz. Era sem dúvida incenso. Havia apenas o nome escrito em cima, em uma linha, em letras bem pretas. Malta Cano. Malta. Virei o cartão de visita. Não tinha nada escrito. Enquanto eu pensava no sentido de um cartão de visita só com o nome, o garçom se aproximou, colocou o copo com gelo na frente dela e despejou metade da água tônica. Dentro do copo tinha uma fatia de limão. Um pouco depois, chegou a garçonete com uma bandeja e um bule prateado, colocou a xícara na minha frente e despejou o café dentro. Em seguida, com movimentos furtivos, como alguém que estende para outra pessoa um papel cheio de previsões sombrias, ela colocou a comanda sobre a mesa e se foi. Não tem nada escrito, disse Malta Cano, ao perceber que eu ainda observava distraído o verso do cartão de visita. É só o meu nome. Para mim, telefone e endereço são desnecessários. Ninguém liga para mim. Eu ligo para as pessoas.
Entendi, comentei. Essa minha resposta sem sentido pairou por um tempo no ar sobre a mesa, como a ilha voadora de As Viagens de Gulliver. A mulher segurou o copo com as mãos e tomou só um gole com o canudo. Então, fez uma careta e empurrou o copo para o canto, como se tivesse perdido o interesse. Malta não é o meu verdadeiro nome, explicou a mulher. O sobrenome é verdadeiro, mas Malta não passa de um codinome para o trabalho. Tirei da Ilha de Malta. O senhor já foi lá? Respondi que não. Nunca tinha ido à Ilha de Malta, nem tinha planos de ir num futuro próximo. Nunca sequer cogitei a possibilidade. A única coisa que conhecia da Ilha de Malta era The Maltese Melody, tocada por Herb Alpert, e, para ser sincero, era uma música horrível. Morei 3 anos em Malta. A água de Malta é um pavor, mas dá para beber. Parece água do mar. O pão da ilha é salgado, mas não por excesso de sal, e sim pela água que já é salgada. Apesar disso, o sabor do pão não é ruim. Eu gosto do pão de Malta. Assenti com a cabeça e tomei o café. A água da Ilha de Malta é realmente péssima, mas a água que nasce em determinado ponto da ilha é milagrosa para o corpo. É uma água muito especial e pode ser considerada até mística. Só brota em um lugar específico. A nascente fica no meio da montanha e exige uma caminhada de horas a partir de uma aldeia. Esse curso de água não pode ser desviado e, quando carregado para outro lugar, perde o efeito. Por isso, para beber essa água, a pessoa tem que ir até o local. Há registros na literatura desde a época das cruzadas, quando essa água já era considerada milagrosa. Allen Ginsberg foi tomar essa água. Keith Richards também. Eu morei 3 anos em Malta, na pequena aldeia que fica no sopé da montanha. Eu cultivava hortaliças e aprendi a tecer. Caminhava todos os dias até a nascente para tomar a água. De 1976 a 1979. Cheguei a ficar uma semana sem comer nada, bebendo apenas essa água. Precisava fazer isso. Acho que podemos chamar de treinamento espiritual. Assim, o corpo é purificado. Foi uma experiência realmente maravilhosa. Por isso, quando voltei ao Japão, adotei Malta como codinome de trabalho. Desculpe a indelicadeza, mas qual é a sua profissão? Malta Cano balançou a cabeça negativamente. Para ser franca, não é bem uma profissão. Não cobro nada por esse trabalho.
As pessoas me consultam para saber sobre a composição do corpo. Esse é o meu papel. Também faço pesquisas sobre águas medicinais. Dinheiro não é problema porque tenho patrimônio. Meu pai era proprietário de um hospital e deixou ações e imóveis para mim e para minha irmã mais nova. O contador se encarrega de tudo, o que nos garante uma renda anual confortável. Também publiquei alguns livros que geram certa receita, ainda que bem modesta. Não cobro pelo meu trabalho e por isso o cartão de visita não apresenta endereço nem telefone. Sou sempre eu que ligo. Assenti com a cabeça, mas apenas por educação. Embora conseguisse entender cada palavra dita, não fazia a menor ideia do que o todo significava. Composição do corpo. Allen Ginsberg. Fiquei cada vez mais inquieto. Não sou do tipo que tem uma intuição muito aguçada, mas conseguia sentir que um novo problema pairava no ar. Sinto muito, mas poderia me explicar a situação de maneira mais ordenada? Decidi me encontrar com a senhora para conversar sobre o gato a pedido da minha esposa. Para ser sincero, até agora não entendi direito a relação dos fatos. O que a senhora disse tem algo a ver com o nosso gato? É claro, mas antes gostaria de contar uma coisa, Sr. Okada. Mao Takano abriu de novo a bolsa e retirou dela um envelope branco. Dentro tinha uma foto que ela me entregou acrescentando: é minha irmã mais nova. A foto colorida apresentava duas mulheres. Uma era Mao Takano. Estava de chapéu, um chapéu amarelo de tricô que também destoava tristemente da roupa. A irmã mais nova usava um terno de cor pastel muito em moda no início da década de 1960 e um chapéu que combinava com o terno. Se não me engano, as pessoas costumavam chamar essa paleta de tons sorbet. As duas gostam de chapéus, refleti. O penteado da irmã de Kano era bem parecido com o da Jacqueline Kennedy na época de primeira-dama e sugeria o uso de muito laque. A maquiagem parecia um pouco carregada, mas o rosto era tão equilibrado que poderia ser considerado belo. Ela deveria ter entre 20 e 25 anos. Depois de observar por um tempo, devolvi a foto a Mao Takano, que a guardou no envelope, colocou na bolsa e fechou. Minha irmã é 5 anos mais nova do que eu. Ela foi maculada pelo Sr. Noburo Vataya, violada brutalmente. Minha nossa! Eu tinha vontade de me levantar e sair sem dizer nada. Só que não podia fazer isso. Retirei um lenço do bolso do paletó, limpei a boca e devolvi ao bolso. Também dei uma tossida. Não conheço os detalhes, mas lamento que sua irmã tenha passado por tanto sofrimento. Falei. Só gostaria de esclarecer que não tenho nenhuma relação de proximidade com meu cunhado. Por isso, se por acaso... Não pretendo responsabilizar o senhor. Cortou Mao Takano incisiva. Se alguém merece levar a culpa, sou eu.
Não tomei as precauções necessárias. Eu deveria ter protegido melhor a minha irmã mais nova. Por diversos motivos, não consegui. Veja, Sr. Okada, essas coisas acontecem. Como o senhor sabe, o mundo é violento e caótico. E no interior dele existe um lugar mais violento e mais caótico ainda. Está me acompanhando? O que passou, passou. Essa ferida vai cicatrizar e minha irmã deixará para trás essa mácula. Ela precisa. Por sorte, não foi algo fatal. Eu falei para ela. Poderia ter sido pior. O que me preocupa mais é a composição do corpo da minha irmã. A composição? Repeti. Aparentemente, a composição do corpo era um dos assuntos preferidos de Malta Cano. Não vou entrar em detalhes do caso. É uma história longa, com muitas pontas, e no estágio atual acho que o senhor teria dificuldades para entender o verdadeiro sentido disso. Não me leve a mal nem se ofenda. Acontece que esse mundo é nossa especialidade profissional. Não chamei o senhor para me queixar. Naturalmente, o senhor não tem nenhuma culpa. Nem é preciso dizer. Só queria que soubesse que a minha irmã mais nova teve a composição temporariamente maculada pelo senhor Vataya. De agora em diante, talvez o senhor passe a ter algum tipo de contato com a minha irmã. Como já devo ter dito, ela é uma espécie de assistente para mim. Por isso, achei melhor que o senhor soubesse o que aconteceu entre ela e o senhor Vataya, e que entendesse que essas coisas podem acontecer. Durante um tempo, reinou o silêncio. Malta Cano permaneceu calada, com uma fisionomia que parecia dizer: pense um pouco no que acabei de dizer. Eu tentei pensar um pouco a respeito. Refleti sobre a violação da irmã mais nova de Malta Cano e a relação disso com a composição do corpo. E também sobre o que tudo isso podia ter a ver com o nosso gato desaparecido. Então, comecei eu, receoso. A senhora e a sua irmã mais nova não pretendem tornar esse fato público e levar o caso à polícia? Claro que não, respondeu Malta Cano inexpressiva. Honestamente, não pretendemos responsabilizar ninguém. Apenas queremos saber o que pode ter levado a esse extremo. Caso a gente não descubra e resolva o problema, algo pior poderá acontecer. Ao ouvir aquilo, fiquei mais aliviado. Não me importava se Noburo Vataya seria preso ou condenado por estupro, se cumpriria a pena na cadeia. Até achava que ele merecia. No entanto, como meu cunhado era uma pessoa conhecida, o caso daria o que falar e, sem dúvida, Kumiko ficaria chocada.
pensando na minha saúde mental, não queria que isso acontecesse. O motivo do encontro de hoje é apenas o gato, disse Malta Cano. O Sr. Vataya me procurou atrás do gato. A sua esposa, Sra. Kumiko Okada, pediu conselhos para o Sr. Vataya e ele veio me consultar. Agora eu estava entendendo. Malta Cano era vidente ou algo parecido e foi consultada para descobrir o paradeiro do nosso gato. A família Vataya sempre foi supersticiosa e teve um fraco por adivinhações, previsões e profecias. Naturalmente, cada um tem o direito de acreditar no que quiser. Mas por que o irmão de Kumiko violentou a irmã mais nova de uma conselheira espiritual? Por que arrumou essa confusão? A sua especialidade é encontrar coisas perdidas? Perguntei. Malta Cano me encarou com seus olhos sem profundidade. Olhos de quem observa fixamente o interior de uma casa vazia pela janela. Pelo seu olhar, aparentemente ela não tinha compreendido nada da minha pergunta. O senhor mora num lugar curioso, comentou ela, ignorando a minha pergunta. É mesmo? Curioso em que sentido? Malta Cano não respondeu à pergunta e afastou mais uns 10 centímetros o copo de água tônica, praticamente intocada. Além disso, os gatos são muito sensíveis, observou ela. Reinou um novo silêncio entre nós. Já entendi que moro num lugar curioso e que os gatos são sensíveis. Só que moramos com um gato há muito tempo nesse lugar. Por que ele sumiu só agora, de repente? Por que não sumiu antes? Não posso garantir, mas acho que é porque houve uma mudança de fluxo. Por alguma razão, o fluxo foi obstruído. Fluxo? Não posso afirmar se o gato continua vivo ou não, mas com certeza nesse momento ele não está perto da sua casa. Então não vai aparecer, por mais que o senhor procure pelas redondezas. Apanhei a xícara e bebi mais um gole do café que estava morno. Pela janela de vidro, percebi que uma chuva fina caía lá fora. Nuvens escuras e baixas cobriam o céu. Pessoas com ar aborrecido e guarda-chuvas abertos subiam e desciam as passarelas de pedestre. Mostre a sua mão, pediu ela. Eu virei e coloquei a palma da mão direita sobre a mesa, imaginando que Malta Cano fosse ler a minha mão. Ao que parece, porém, ela não tinha nenhum interesse nisso. Ela estendeu o braço e pôs a sua mão sobre a minha antes de fechar os olhos e ficar imóvel, como quem culpasse em silêncio o cônjuge infiel. A garçonete se aproximou e encheu de café a minha xícara, fazendo vista grossa para nós. As pessoas das mesas próximas lançavam olhares furtivos.
Durante o tempo todo, desejei que não tivesse nenhum conhecido meu ali. Lembre uma coisa que viu hoje antes de vir para cá, ordenou Malta Cano. Uma coisa só? Sim, uma só. Lembrei do vestidinho floral da minha esposa na caixa organizadora de roupas. Não sei por quê, mas esse vestido foi a primeira coisa que me veio à mente. Depois ficamos por mais uns 5 minutos assim, mão com mão, o que me pareceu uma eternidade. Não fiquei apenas preocupado com as pessoas que lançavam olhares furtivos para nós. Havia algo no toque daquela mão que me causava desconforto. A mão de Malta Cano era bem pequena, nem quente, nem fria. Não passava a sensação de intimidade como a mão de uma namorada, nem exercia uma função como a mão de um médico. A sensação do contato lembrava muito o olhar dela. Senti como se eu fosse uma casa vazia, do mesmo modo como me sentia quando era observado fixamente por ela. Uma casa sem móveis, sem cortina e sem carpete. Uma casca oca. Até que Malta Cano afastou a sua mão da minha e respirou fundo antes de assentir algumas vezes com a cabeça. Senhor Okada, começou ela. Várias coisas vão acontecer com o Senhor de agora em diante. Prevejo que o caso do gato seja apenas o começo. Várias coisas? Coisas boas ou ruins? Malta Cano inclinou um pouco a cabeça como se meditasse. Coisas boas e coisas ruins. Às vezes, coisas boas à primeira vista podem se revelar ruins. E vice-versa. Parece uma afirmação genérica demais. Não pode me passar alguma informação mais concreta? O Senhor sugere que minha afirmação é genérica, mas muitas vezes a essência das coisas só pode ser explicada de maneira genérica. Respondeu Malta Cano. Gostaria que entendesse isso, Senhor Okada. Não somos videntes nem profetas. Só podemos falar de coisas bem vagas como essa. Muitas vezes as coisas vagas são obviedades que nem precisariam ser ditas de tão estereotipadas e banais. Mas, para ser sincera, só conseguimos seguir adiante assim. É verdade que as coisas concretas podem chamar mais atenção, mas a maioria não passa de trivialidade, como rodeios desnecessários, por assim dizer. Quanto mais longe lançarmos o olhar, mais genéricas as coisas ficam. Eu assenti em silêncio. Naturalmente, não entendi nada do que aquela mulher acabava de dizer. Posso voltar a ligar para o senhor? Perguntou Malta Cano. Pode, concordei.
Na verdade, não queria que ninguém mais me ligasse. Só que não tinha alternativa a não ser responder: pode. Ela apanhou rapidamente o chapéu vermelho de vinil da mesa, a bolsa escondida debaixo e se levantou. Permaneci sentado, sem saber o que fazer. Vou falar só de uma banalidade, sentenciou Malta Canoa ao botar o chapéu vermelho na cabeça, olhando para mim do alto. O senhor vai encontrar a gravata com bolinhas em algum lugar fora de casa.